em verdade vos digo: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Um evangelho grande, né? Mas o evangelista São João, ele tem uma peculiaridade, né? Podemos assim dizer. O evangelista São João, ele mostra sempre os discursos de Jesus, né? As homilias, podemos assim dizer, ou os sermões que Jesus fazia. E Jesus faz um grande discurso sobre a Eucaristia no capítulo 6, e no capítulo 10 Jesus também faz esse grande discurso sobre o bom pastor, né? O verdadeiro pastor. E no evangelho de hoje, versículos do 1 ao 10, Jesus conta essa parábola. O evangelho de domingo também foi esse evangelho, né? Só que foi do versículo, se eu não me engano, foi do versículo 27 para frente, ou foi versículo 17. Mas era também falando sobre o pastor. Então Jesus vem iniciando esse discurso contando uma parábola. E quando ele fala em parábola, nem todo mundo compreende o que Jesus está falando. E aqui não foi diferente, né? No versículo 5 vai dizer assim, versículo 4 e 5 diz assim: e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz do estranho. Aí no versículo 6 é dito: Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então assim, parábola é sempre por meio de uma história narrar uma verdade que está nas entrelinhas. E no capítulo 37 do profeta Ezequiel, Deus chamou a atenção muito forte dos maus pastores, né? O Senhor dizia lá em Ezequiel: o meu povo tem se perdido por conta dos maus pastores, os pastores que só estavam se preocupando consigo mesmo. E lá vai dizer assim: eles não pastoreavam o meu rebanho, mas eles pastoreavam a si mesmos. Eles usavam da lã das ovelhas, eles usavam do leite das ovelhas, eles matavam a ovelha gorda e se alimentavam de sua carne, eles usavam a gordura das ovelhas, mas eles não cuidavam das ovelhas, deixavam elas à mercê de todos os animais selvagens. Deus vai dizer, né, por meio do Espírito Santo, por meio do profeta. E ele vai e diz assim: então eu cobrarei dos meus pastores essa falta de zelo pelas ovelhas.
E as ovelhas que se perderam, ele diz: eu vou pedir contas dela. E o evangelho de domingo, como o evangelho de hoje, é um chamado de atenção muito forte, principalmente para os bispos, que são pastores, que são os sucessores dos apóstolos, principalmente do Papa Francisco, que é sucessor de Pedro. Lembra que domingo retrasado, Jesus disse, na beira do mar da Galileia, Jesus disse a Simão: Simão, tu me amas mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse o quê? Apacenta os meus cordeiros. Perguntou pela segunda vez: apacenta minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus é o pastor supremo, mas ele escolheu homens para pastorear a igreja, para pastorear as ovelhas. E o interessante para nós hoje, né, já que a gente não é da hierarquia da igreja, mas a gente também tem a responsabilidade de pastores e pastoras, principalmente a gente que é casado e tem filhos, pastorear nossos filhos, um pastorear o outro, o esposo pastorear a esposa pastorear o pastor, né? A gente também tem essa responsabilidade, porque o sacramento do matrimônio, ele tem essa característica, que é a característica do serviço, né? Os dois sacramentos de serviço: o sacramento da ordem, o padre, que tem o munus de ensinar, e também o casal, que tem o munus de ensinar, a responsabilidade de ensinar. E é dito no sacramento do matrimônio que um deve ajudar o outro a chegar no céu. Muitas vezes a gente pensa, né, de uma forma superficial, que o sacramento do matrimônio é como se fosse assim: agora eu estou casado, agora eu posso viver uma vida sexual sem me preocupar, porque agora está tudo certinho. Mas o sacramento do matrimônio não é para isso. O primeiro motivo do sacramento do matrimônio é para um tentar levar o outro ao céu, um ajudar o outro a subir para o céu. Porque se fosse somente por conta de sexo, vai chegar um momento que vai acabar. E quando acabar, e aí? Cada um dá um chute no outro e manda embora? Não, a responsabilidade é de conduzir para o céu, conduzir um ao outro e conduzir também os filhos. Até no sacramento a gente diz isso, né? Eu prometo receber, né, de bom grado os filhos que o Senhor me der e educá-los, né? Quantos sejam. Então, eu não ia falar disso, mas acabou que veio o coração. Terceiro temário do encontro de casais, né? Já pararam, né? O círculo da gente, a gente conseguiu terminar tudo também, graças a Deus. Se eu não me engano, até o quarto, né? Até o quarto, parece. Eu não lembro bem agora, mas a gente concluiu todos, os livros de todos. Graças a Deus a gente concluiu, né? Sim, então, como eu estava dizendo, a gente também tem essa responsabilidade de pastor e pastora, né? Não é somente o padre, o bispo. Mas uma coisa que eu queria falar um pouquinho aqui, meus irmãos, a partir do versículo 8, Jesus chama a minha atenção e a sua atenção para algo que muitas vezes a gente negligencia, porque a gente pensa que a vida cristã, e muitas vezes, é somente naquela empolgação, naquele auê, mas na verdade não. Na verdade, a vida cristã é uma vida de ascese, de sacrifício, de luta. Veja o que Jesus diz assim, versículo 8: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Graças a Deus, nós não escutamos os ladrões e assaltantes. Nós viemos aqui, então nós ouvimos o Senhor, nós escutamos a voz do Senhor. Graças a Deus nós reconhecemos a voz do Senhor. Só que Jesus diz assim: eu sou a porta. Veja, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Então quem entra por Jesus, que é a porta, será salvo.
Ele diz: entrará e sairá e encontrará pastagem. Esse entrará e sairá entra aqui nesse mundo, quando nós o aceitamos como Senhor da nossa vida, e nós sairemos no outro mundo, ou seja, no céu, e encontraremos pastagem, encontraremos alimento. O livro do Apocalipse vai dizer que o Senhor Deus, o Cordeiro imolado, Ele mesmo será o nosso alimento. O Apocalipse diz que nós não vamos precisar mais nem da luz do sol e nem do brilho da lua, porque o Senhor, o Cordeiro, a sua luz nos suprirá. A gente não vai precisar mais do sol, da lua, de estrela, mas a luz do Cordeiro será o nosso alimento. Então ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Só que entrar pela porta, a porta não é escancarada, a porta não é larga. Jesus diz lá no capítulo 7 de São Mateus, outro sermão, outro ensinamento de Jesus, que é conhecido como Sermão da Montanha. No versículo 13, Jesus vai dizer assim: prestai atenção, porque larga é a porta e largo é o caminho que conduz para a morte. E ele diz: e são muitos os que têm entrado por ele. E depois ele diz: e estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que estão entrando por ele, os que entram por ele. Então olha ao redor aqui e veja, eu sei que pode acontecer com muita gente da capela o que acontece comigo também, os compromissos que a gente tem, e às vezes a gente não consegue estar aqui toda noite no texto, mas olha ao redor, um mês, ó ditoso mês, mês de alegria. Esse é um mês de alegria, gente. Era para essa capela estar cheia, mas são poucos, e tem isso também, ainda mais tem isso. Aí alguém pode dizer assim, como o Marlene está dizendo, a gente passou 2 anos sem ter. Aí a gente pode pensar, isso afastou as pessoas. Mas também a gente pode pensar, é 2 anos de saudade, é 2 anos sem, e a gente poderia estar aqui, Então assim, quando ele diz que largo é o caminho e larga é a porta que leva à perdição, a gente começa a pensar, a gente tem que começar a pensar. Não pense no irmão, esqueça o irmão, porque a gente católica, a gente tem muito esse problema, de olhar o cisco do olho do outro, Mas esqueça o irmão, olhe para você. Olha, quando a gente vai entrar numa porta, preste atenção, quando a gente vai entrar numa porta que ela é muito apertadinha, se a gente estiver sem nada, a gente passa até com um pouco mais de facilidade. Mas se a gente tiver com muita coisa, com alguma coisa na mão, com uma mochila nas costas, sei lá, segurando uma TV, ou uma cadeira, uma mesa, principalmente só uma mesa, aí a gente tem que começar a procurar o jeito para passar. Então comece a pensar, o que é que tem na sua vida que está impedindo de você entrar pela porta estreita? Jesus é a porta que leva à salvação, mas ele deixou muito claro que é uma porta estreita. Foi por isso que ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Ele diz: quem ama mais pai, mãe, filho, filha, vizinho, dinheiro, apartamento, televisão, BBB, novela, filme, Netflix, esporte, futebol, mais do que a mim, não é digno de mim. Então a gente tem que começar a pensar, o que é que eu estou carregando comigo que não faz parte da minha vida com Deus e que ainda me atrapalha de passar pela porta estreita. De repente a gente pode dizer assim: não tem nada, eu estou tranquilo. Será mesmo? Será que eu estou pagando direitinho a minha luz? Ou não tenho gato, uma gambiarra? Será que eu estou pagando a minha água direitinho? Ou não tenho jacaré? Será que quando eu compro as coisas, principalmente agora cartão, será que eu pago direitinho?
Ou eu prefiro ficar com o nome sujo e não pagar, né? O que é que eu estou assistindo? Será que esses programas feito o BBB, certas novelas que tem passado, será que eu estou muito apegado a essas coisas? Será que essas coisas estão fazendo muita parte da minha vida, a ponto de eu, às vezes, não querer nem vir para o texto, porque senão eu vou perder? E tantas coisas, né? Como é que eu estou no meu trabalho? Eu cumpro o meu horário direitinho? Eu faço as minhas coisas certas que eu tenho que fazer? Eu cumpro ali a meta que é para as minhas 8 horas de trabalho? Ou eu desfaço, né? Quando eu compro alguma coisa, ou quando eu vendo alguma coisa, será que eu estou fazendo por uma coisa por um preço justo, né? Ou eu estou querendo comprar também de uma forma injusta? Então tudo isso, né? No meu casamento, para quem é casado, como é que está a minha vida sexual? Será que a minha vida sexual, como é que está? Está agradando a Deus? Não está? A gente tem que pensar nisso também, né? Então todas essas coisas são, podemos dizer assim, fardos que nos impedem de passar pela porta estreita. E se a gente ficar apegado demais a essas coisas, a gente se perde. Eu estava dizendo a Luísa, ontem eu fui para Simbres, né, em Pesqueira, aquela aparição de Nossa Senhora, e a gente vê que Nossa Senhora, ela não procura pessoas importantes para aparecer. Eu estava analisando aqui as pessoas que Nossa Senhora apareceu, não tem ninguém importante não, viu? Ninguém. 3 pastorinhos em Fátima, uma menininha em Lourdes, né? Um índio lá no México, em Guadalupe. E tem outras, né? Tem algumas aí que a igreja não reconheceu ainda, como também Pesqueira. E você pensa aqui em Pesqueira, eu não imaginava que tinha uma história tão maravilhosa ali, que tinha algo tão forte. Quando a gente chega naquele lugar, a gente é impactado pela presença de Nossa Senhora de uma forma extraordinária. A gente começa a ouvir relatos de pessoas que receberam graças grandiosas, né? E eu vou terminar agora, mas quando você chega ali naquele sítio sítio da Guarda, né? Sítio da Guarda, o nome, sítio Guarda. Quando você chega ali, você vê lá do outro lado onde Nossa Senhora apareceu. Ali existe algo ali, teologicamente falando, muito profundo. Você chega num monte, para você chegar no outro, você tem que descer um monte de escadaria, atravessar um riacho. Agora botaram uma passarela, mas disseram que antigamente tinha que passar por dentro dele, para depois subir aquele monte, para encontrar lá a Santíssima Virgem. Aí eu fiquei pensando assim, quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, quando a gente chega aqui, Jesus já chama a nossa atenção que a gente precisa descer do pedestal. Essa descida é dizendo para mim, para quem for lá, olha, desce do pedestal. Se você acha muito, desça. Primeiro você tem que descer. Aí quando você chega lá embaixo, você tem que passar, como Josué passou o Rio Jordão, como Moisés passou o Mar Vermelho, passar, deixar o Egito para trás, para poder subir para a terra prometida. E aquilo ali foi muito impactante, viu? Aquilo ali foi muito impactante para mim, porque quando eu ia descendo, eu levei logo uma queda. Levei uma queda tremenda. Puf! Aí eu disse, aqui foi para cair mesmo, para mais à frente se levantar, né, e subir. E quando eu desci, aí disseram, talvez tenha missa, talvez não tenha Dia das Mães, não tem muita gente por aqui. Quando eu desci, tinha um padre. Aí sabe quando você desce, que você já desceu de lá depois daquele encontro com a Santíssima Virgem, e ela disse assim, olha, os pedidos dela, rezar, fazer penitência. Aí quando eu desci, sacramento da penitência. Aí eu fui logo me confessar. Aí ela disse, tu é viciado. Eu digo, não, eu quero sair daqui novinho em folha. Não é viciado, não. Eu disse, rapaz, a pessoa procura o sacramento da reconciliação, aí tu vem brincar, dizer que eu sou viciado e me confessar. Eu disse, vai se confessar, disse, eu não vou não. Você está precisando não, né? Aí eu disse, mas eu vou. Aí me confessei, participei da missa. Quando a gente estava saindo de lá, eu fiquei pensando ali naquelas 2 meninas, né? Simples, humildes, analfabetas,
e Nossa Senhora escolheu elas duas para se encontrar com elas. E elas disseram que via ali naquela pedra a imagem de uma mulher muito bonita, com um manto azul e com o menino Jesus no colo. E uma das mãos dela aberta, estava com sangue. E segundo o relato lá, o pessoal disseram que aquele sangue nas mãos de Nossa Senhora era todo a dor, todo o sofrimento que o Brasil iria passar, E já começou, viu? Já começou, viu? Mas o que vem para o Brasil ainda é coisa muito grande. Vocês vão ver, foi dito lá que a perseguição contra os católicos ia ser terrível no Brasil. Esse crescimento dessas igrejas protestantes está crescendo demasiadamente. Os católicos cada vez mais ficando menor. Os governantes que estão sendo eleitos, na grande maioria, pastores dessas igrejas. Podem se preparar. Aquilo que aconteceu quando o Brasil foi descoberto pelos calvinistas, que lembra dos mártires do Rio Grande do Norte, que teve um padre que teve o coração arrancado pelas costas com um punhal? Foram protestantes que fizeram aquilo. Eu espero em Deus que esse sofrimento que foi dito por Nossa Senhora não seja uma perseguição religiosa que está para acontecer. Espero que não, Ela não diz não o que é não. As igrejas. Então assim, gente, já falei muito, Mas eu voltei dali de Pesqueira, eu voltei muito pensativo nisso, porque você vê, a gente chega no lugar daquele, as autoridades religiosas do Brasil não estão muito nem aí, as autoridades civis também não estão nem aí, porque um lugar aquilo ali era para estar um santuário imenso, com peregrinos vindo do mundo todo, mas está lá um povoadozinho, era o padre celebrando a missa e um bebo gritando do lado. O padre mandou o bebo se calar lá, manda parar essa zoada aí. O bebo disse: eu só não vou fazer esse padre se calar porque hoje é dia das mães, Depois outra mulher lá começou soltando fogo na hora da missa. O padre foi reclamar, porque o padre, quando chegou lá, reclamou com ela. Quando ele voltou, ele disse: católico que é católico e vem para cá agradecer alguma graça ou visitar o local da aparição, ele vem, mas ele vem para aqui, para dentro da missa, porque a missa é mais importante do que aquele lugar, por incrível que pareça. Porque na missa Jesus se faz presente em corpo, alma e divindade, e aquele lugar é um local onde Nossa Senhora apareceu especificamente a duas meninas, e ele disse: católico meia boca, católico pé de chinelo, vem para cá e desrespeita a missa com essa cruz de fogo. Solte fogo depois da missa ou antes da missa. E os católicos estão perdendo isso mesmo, porque é mais importante qualquer coisa do que a missa. Frei Gilson disse que não existe nada mais importante no mundo do que a missa. Nada. Então vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude a entrar pela porta estreita. Agora, para entrar pela porta estreita, a gente precisa se sacrificar, fazer o que Nossa Senhora disse, fazer oração e penitência, porque senão a gente não entra não entra. E quem não entrar, Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, quem não entrar não será salvo. E eu vou dizer, viu, e não importa se a gente é batizado ou não importa. Se a gente é batizado, mas não vive como batizado, a gente pode ir para o inferno do mesmo jeito. Amém?